Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa segunda-feira pra gente, né? Mais um dia de trabalho, mais um dia aqui de videoaulas e nós vamos começar, olha que coisa maravilhosa, o livro 2, né? Deixando claro, pessoal, que como o material de vocês tem gabarito das questões e as questões que eu passo, vocês têm como consultar o gabarito, eu não vou fazer aqui vídeos de correção de exercícios. Eu tenho atendendo muitos alunos, né, no particular, principalmente, lá no grupo, durante as videoaulas. Eu passei algum exercício. Você tem alguma dúvida, não concordou com o gabarito? Pergunta para mim, né? Manda o seu questionamento, porque é sempre válido a gente poder tirar essas dúvidas. Lembrando que esses exercícios serão listados, né, em um momento oportuno, então você tem que fazê-los, né? E também, obviamente, é importante que você faça para poder testar o seu aprendizado sobre os temas que nós estamos discutindo aqui. Beleza, pessoal? Então fica essa observação, viu, gente? Talvez vocês estão olhando os outros vídeos dos meninos do primeiro, do segundo ano, estão vendo que eu faço vídeo, né, explicando, comentando questão por questão. No terceiro ano, obviamente, nós temos um tempo menor e um conteúdo muito maior, então eu conto com a responsabilidade de vocês para poder fazer esse feedback, né? E até é interessante para que você entre em contato comigo, converse comigo para a gente poder sanar essas dúvidas. O contato está sendo muito bom, tá? Diga-se de passagem. Só a questão das visualizações das aulas que eu tenho observado, né? Que muitos de vocês não estão assistindo às aulas no momento, depois, né? Fora daquele horário pré-estabelecido. E eu acho que é uma vantagem você ter a aula disponível no YouTube, sem dúvida alguma, que você pode, qualquer horário, consultar. Mas é interessante que você assista a aula na minha presença, né? Junto com o tio aqui, estando ali disponível para você fazer o seu questionamento, tirar a sua dúvida e poder entrar em contato comigo. Então, vamos aproveitar esse momento para ter essa troca. É importantíssimo que nós tenhamos essa troca. E aí, qualquer coisa, se vocês também quiserem, né, preferirem, eu faço um vídeo lá sobre corrigindo alguns exercícios. Só que esse aí eu vou disponibilizar no canal do YouTube, vou nem jogar lá no nosso horário de aula, tá bom? Aí vocês acessam e assistem lá, enfim, tá? Vamos começar o livro 2, o tão aguardado livro 2, né? E a gente vai entrar já na frente 2, sempre começa com geral primeiro, depois a gente trabalha Brasil, né? Com o capítulo 5, Antigo Regime, o primeiro tema, as reformas religiosas, tá na página 87, tá? Então aqui nessa aula de hoje, o nosso encontro vai ser sobre reforma protestante. Esse quadro, né, é de um camarada, que um artista holandês, né, ali da geração seiscentista, né, dos anos 1600, que eu gosto muito, que é o Bruegel, né, e aqui esse é um retrato, né, do inferno na visão do Bruegel, e ele ao mesmo tempo é um retrato da questão religiosa europeia, né, nesse período. A reforma protestante ela provoca um cisma dentro da cristandade ocidental. A Igreja Católica, né, que era secularmente uma instituição que tinha o domínio da cultura, né, no mundo ocidental, perde esse domínio, perde esse exclusivismo e o surgimento de outras doutrinas, né, que questionam os valores do catolicismo provoca ondas de fanatismo religioso em toda a Europa, a questão da Inquisição, né, da morte da fogueira, tão emblemática, né, nesse período, mas esse fanatismo não é só do lado católico, vamos deixar bem claro isso, né? Você tem também momentos de fanatismo, de extremismo religioso do lado protestante, enfim, é um momento de mudanças, momento de transformações que nós vamos estudar. Na verdade, a Idade Moderna é a Idade da Transformação, né? De elementos que vão abrir caminho para o mundo contemporâneo. Isso é importante sempre frisar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. As principais causas da reforma. O que eu vou analisar é o contexto histórico, social,
político da Europa nesse período de reforma. O que está acontecendo nas reformas, né? Que vão... o que está acontecendo na Europa, né? Que vai refletir e possibilitar esse movimento de reformação religiosa. A primeira questão que nós vamos discutir é a formação dos Estados nacionais, as monarquias centralizadas. Processo que nós estudamos anteriormente, né? Inclusive, se eu não me engano, foi o penúltimo ou último vídeo sobre Idade Média que nós fizemos, foi justamente sobre a formação das monarquias nacionais. Os reis europeus perceberam que o excesso de poder e de autoridade da igreja impossibilitavam o seu domínio político, né, nos seus respectivos países. Então os reis europeus adotaram dois caminhos: ou se aliar à igreja, como o rei da Espanha e de Portugal, ou romper com a igreja, como o caso do rei da Inglaterra, que é clássico, a reforma anglicana. Nós vamos falar aqui nessa série de vídeos sobre reforma. Então, a igreja, sim, era um obstáculo a essa unificação. Então havia uma desconfiança, apesar de todo aquele discurso, né, de legitimação do poder real, a igreja não queria perder o status de instituição mais poderosa da Europa. Outra questão: a burguesia em ascensão, nesse momento, na Idade Moderna, né, principalmente, ficava chateada com a igreja, porque a igreja condenava a chamada usura, que é o lucro, né? Quando você empresta dinheiro e cobra juros, ou vende uma mercadoria e embute ali no preço da mercadoria o lucro, você está cometendo o pecado da usura, né? Você está vendendo o tempo, e o tempo pertence a Deus, segundo a Igreja Católica, você não pode comercializar. Então a igreja pregava, né, o tal do preço justo. Você tinha que vender a mercadoria pelo preço da matéria-prima e da mão de obra somente, né? Então essa questão da riqueza, do valor, né, o lucro, que era muito bem visto pela burguesia, obviamente, não era tão bem visto pela igreja. Isso gerava um mal-estar, né, social, vamos dizer assim, entre igreja e burguesia. Então a burguesia buscava um espaço também, não só na política, mas também um espaço de manifestar, né, na religião as suas práticas. E a reforma calvinista, por exemplo, vai ser o espaço encontrado para isso, né? O famoso pequenas igrejas, grandes negócios. Mas isso é uma outra discussão para lá, né? Outra questão. Mas vamos lá. Outra mudança foi na filosofia da Igreja Católica no final da Idade Média. Você tem uma predominância, né, durante toda a Idade Média, do platonismo agostiniano. Nos últimos 3 séculos da Idade Média emerge o tomismo, de origem aristotélica, né, escolástico, de São Tomás de Aquino, reforçando aquela ideia de livre-arbítrio, inclusive abrindo a porta, né, para o humanismo, a formação das universidades medievais, transformações essas que nós já estudamos também, né? E os movimentos protestantes, você vai observar que eles vão resgatar, né, muito dessa teologia agostiniana, a ideia de predestinação, de salvação, enfim. Então esse debate teológico dentro da igreja também existia, né? Então não há um consenso dentro do clero católico sobre esse viés teológico, né, de orientação do clero. Então é uma questão que vai afetar a unidade da igreja. E o principal fator, né, é a distância daquilo que é pregado pelo cristianismo, aquilo que você lê nas Sagradas Escrituras, dos ensinamentos de Jesus, das suas parábolas, né, da vida real do clero, principalmente do chamado alto clero, né, papas, bispos, cardeais. Então você tinha esses membros da igreja vivendo em luxo extremo, né? O complexo do Vaticano estava sendo construído aqui nos anos 1500, 1600, né? Aquele complexo, ele é maravilhoso, tem obras ali dos melhores artistas renascentistas, né? Imagina uma Pietà, né? Os afrescos da Capela Sistina pintado por Michelangelo, são obras que não têm preço, né? Edir Macedo, por mais que construiu aquele templão fodástico lá em São Paulo, não chega nem aos pés do complexo arquitetônico, artístico que é o Vaticano, não é verdade? Então você tem o luxo, a opulência do clero, né, que contrastava com os ensinamentos do cristianismo. A venda de indulgências. O que é uma indulgência? Era um documento, né, um papel
que garantia a sua salvação. Então você comprava, a família comprava a indulgência para garantir, né, essa salvação. Inclusive, vou falar da reforma luterana. O Lutero ele viajou a Roma no período da construção do Vaticano e ele ficou horrorizado com a venda de indulgências, né, sem menor controle. Havia uma, entre aspas, vou usar uma palavra, uma prostituição desse processo, né, literalmente. Então, importa o que você fez. Se você pagasse a indulgência, garantia seu passe livre para o paraíso. Eu costumo chamar a indulgência de pulseira do VIP do paraíso, né? A venda de falsas relíquias, existia um ditado, né, na Idade Média que dizia: se você juntasse todas as lascas da cruz de Cristo que foram vendidas durante o medievo, dava para construir uma arca de Noé, né? O osso da canela de São Pedro, o espinho da coroa de Cristo, o prego da cruz de Cristo, né? O leite da Bíblia, vendia-se de tudo, né? Aí você vai pensar, professor, mas o povo é trouxa, o povo é bobo. As pessoas nesse período têm fé, né? Como eu já falei, o teocentrismo é muito forte, as pessoas acreditavam literalmente que essas relíquias eram sagradas, enfim. Cara, e hoje, se você se aventurar aí pela madrugada das TVs brasileiras, né, um horário que economicamente, comercialmente não é muito lucrativo e é ocupado, né, por várias vertentes religiosas protestantes, você vai ver que até hoje se vende de tudo. Terra Santa, água do Rio Jordão, a chave do paraíso, a campanha não sei do que. Então, assim, a questão é uma fé, uma crença. As pessoas acreditam, né? Ou estão ali desesperadas, né, por algum motivo, e infelizmente tem gente que tira proveito, né, dessa situação aí, tá certo? Bom, venda de cargos dentro da própria igreja, né? A falta de acesso ali à leitura da Bíblia. A igreja não permitia a tradução da Bíblia do grego, do latim para as línguas vulgares, para o alemão, para o português, justamente para as pessoas não lerem. Obviamente, se as pessoas lerem a Bíblia, o que aconteceria? Elas teriam noção do que estava, né, de realmente ali, tudo de errado que estava rolando, e obviamente não iriam aceitar, né, esse posicionamento. Isso é óbvio. Então, são esses fatores em conjunto que provocam a reforma protestante. Tá bom? Antes dos chamados reformadores, nós tivemos aqueles que se propuseram, né, abriram a boca para questionar a igreja, os chamados precursores da reforma, né, que são dois religiosos, John Huss e Wycliffe, né, que tentaram traduzir a Bíblia para as línguas vulgares, né, e criticavam o luxo do clero. E o que aconteceu com os dois? Churrasco, viraram churrasco. A Igreja Católica, na verdade, ela enfrentou ao longo da sua história inúmeras correntes heréticas na Idade Média. E você tem que lembrar o seguinte: o que nós temos de catolicismo hoje, de cristianismo hoje, ele não é uma unanimidade, é um processo que vem construído. Se você pega lá no século III, você tem um cristianismo primitivo, né? Não havia igreja católica estruturada com as hierarquias, com as sistemáticas que nós temos hoje, né? Esse papo que muitos católicos falam, o primeiro papa é Pedro. Não, Pedro não foi papa, né? Ele foi líder da cristandade nesse momento pós-Cristo, mas o papa, né, essa ideia do papado, de uma centralização, de uma hierarquização, isso vem sendo construído dentro do Império Romano ao longo da Idade Média, né? O celibato, por exemplo, não é uma tradição, né, inserida desde a criação do cristianismo católico. Isso foi feito dentro da Idade Média, né? O culto mariano, o culto à Virgem Maria também. Então são questões que a igreja ela vai se adaptando à medida que o tempo vai passando, ela vai incorporando ou não incorporando elementos. Como hoje você tem um debate, né? O Papa Francisco tomou, né, à frente desses debates mais constrangedores, temáticas mais constrangedoras para a igreja, com a questão sexual, enfim, né, dos padres. Então a igreja ela tem que se adaptar ao tempo que ela está vivendo, ela tem que responder essas questões. Mas a igreja ela vai tratar os movimentos reformadores como correntes heréticas a início, e depois ela muda a sua política. Beleza, pessoal? Então nesse primeiro vídeo nós vamos fazer esse apanhado geral. No próximo a gente já vai entrar na reforma luterana. Fiquem com Deus. Até a próxima!